Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Fernando Antônio Tecnologia. E você que chegou agora no meu canal, não esqueça de você se inscrever. Principalmente você que gosta muito de assuntos de informática, tecnologia. Então você parou no canal certo, né? Então, gente, é isso aí. Então, olha... E pessoal, então no vídeo de hoje, olha, eu vou falar para você, né? Hoje, o assunto que eu trago hoje para todos vocês aí, né, que, enfim, é sobre uma ferramenta, né, um recurso do próprio Windows. É até uma ferramenta até que já existe já há muitos anos, já no Windows, talvez de repente até desde a época do Windows XP para cá, ou de repente até antes. Né, mas é uma ferramenta que existe, que é aparentemente assim de grande utilidade, aparentemente algo assim que é uma mão na roda, aparentemente é uma ferramenta maravilhosa e que deveria ser algo assim de extrema utilidade, né, de grande utilidade, né? E enfim, nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre, né, o recurso do próprio Windows, né, o recurso do próprio Windows, que na verdade é uma perda de tempo, é perda de tempo total, né? De repente você tá assim chocado, né? Enfim, de ver eu falando assim, desse jeito, é a ferramenta do próprio Windows e não vou aqui falar de programa gambiarra, desses programas gambiarras, cheio de muitos desses programas gambiarras que tem por aí na internet não, que a pessoa instala separadamente, não vou falar de programa de terceiros. Não vou falar daqueles programas de terceiro que vem aqueles programas tudo cheio de vírus. Pior que é a ferramenta do próprio Windows, que você não precisa instalar separadamente e que já vem instalada já quando você termina de formatar o seu computador e instalar o Windows, né? E que ferramenta seria essa? Você pode estar me perguntando, né? Essa ferramenta que é tão assim perda de tempo, né? E pessoal, não estou falando assim, não é coisa assim de que é coisa que me falaram, é uma coisa que eu vi num blog de informática, num editor, enfim, numa página de informática, um site sobre informática e tecnologia, não. Coisa que eu vou falar por experiência própria, né? E que ferramenta é essa, né? Diagnóstico de memória do Windows, né? Quando você, por exemplo, aí, você suspeita que a sua memória RAM esteja ruim, não esteja funcionando bem. Para quem não sabe, memória RAM é um hardware como esse aqui, ó. É um hardware como esse aqui. O de desktop, né? Computador desktop é assim, né? Compridinho. O de notebook é só metade disso aqui, só, entendeu? É menorzinho, só metade desse tamanho aqui. Né, que é uma ferramenta, isso aqui é um hardware, né, um dispositivo, né, digamos assim, que serve para armazenar as tarefas temporárias do computador, fazer rodar um programa, fazer rodar um jogo até mesmo, né, e é um lugar assim mais para, enfim, para armazenamento temporário ali das tarefas ali e tal, enfim, você rodar ali o programa, ali, o aplicativo ali que você quiser, né, e tal, e aí, enfim, é para isso que serve a memória RAM. E também, o que muitos não sabem também, né? Para quem não sabe ainda não tem ainda noção de manutenção, sem isso aqui, quando você liga o computador, nem dá a imagem, né? Mas, eu vou falar então, por que esse diagnóstico de memória do Windows, né, esse aplicativo, essa ferramenta nativa do Windows, eu acho assim tão perda de tempo, né? Por experiência própria, olha, eu devo dizer que você pode pegar uma memória RAM comprada no ferro velho. Você pode ir lá no ferro velho aí do seu bairro, aí da sua cidade, lá, aquele que tem mais, o ferro velho que tem mais cacareco, você pode comprar a memória RAM ali, você pode achar uma memória RAM no chão, para achar uma memória RAM na rua, né, e tal. E aí, pessoal, eu não aconselho, é só um exemplo, mas você pode pegar uma memória RAM comprada no ferro velho ou achada na rua, botar ali no seu computador. E se talvez, se é que vai dar imagem, não sei,
mas se der imagem, esse diagnóstico de memória do Windows vai sempre mostrar no final do teste que não tem nada de errado na memória. Você pode pegar sua memória RAM. Claro, não faça isso, mas assim, digo e repito, é um exemplo. Você vai pegar sua memória RAM, tal, sujar ela no chão, pisar em cima, depois botar no computador de novo, né? Que esse diagnóstico de memória do Windows vai sempre mostrar que não tem nada de errado com a memória RAM, que ela tá boa, que ela tá ótima, quando às vezes, na verdade, ela tá toda cheia de problemas, quando na verdade a memória às vezes está toda corrompida, mas não sei porquê, né, que mostra que tá às mil maravilhas, que tá ótima, que nenhum erro encontrado. Gente, é experiência própria isso. Eu já peguei memórias RAM minhas, né, que eu botava ali para testar, às vezes até memórias antigas até e tudo, memórias já antigas, já bem rodadas, mais rodadas que prato de micro-ondas, e eu botava ali para testar ali, nenhum erro encontrado, e às vezes eu não lembro direito, mas de repente o computador continuava dando tela azul, continuava, às vezes eu ligando o computador e não dando imagem, né, e tal, aí eu limpava, aí dava imagem por um tempo, alguns dias, depois voltava, depois não dá imagem mais, continuava dando tela azul, né, e tal, né. Mas, Fernando, como você sabe que o problema é da tela azul, de não dar imagem, como você sabe que era da memória? Porque eu ia às vezes na loja, comprava a memória novinha, botei no computador, aí parava o problema de tela azul, parava de ficar sem imagem, parava, né, de travar o computador, né, e comigo nunca deu, foi encontrado um erro tal, um erro X, um erro Y nessa memória, em letrinha vermelha, assim, nunca apareceu para mim isso no diagnóstico de memória do Windows. Nunca vi aparecer erro, por mais errada, por mais defeituosa que a memória tivesse, nunca para mim apareceu assim no teste, foi encontrado o erro tal, código do erro, não sei que, não sei das quantas e tal, não sei que, contate o suporte e tal, nunca apareceu para mim. Nunca. Pode-se dizer que o diagnóstico de memória do Windows, pode-se dizer que é como aquela mãe, que às vezes tem um filho muito, mas muito rebelde, mas o filho apronta demais, o filho às vezes muito rebelde, é como aquela mãe que fala assim, não, meu filho é super bem comportado, meu filho, olha, ele não faz mal a ninguém, ele é um filho que eu gosto muito dele, que eu amo muito ele demais. É tipo a mãe que fala assim do filho rebelde, né? Então, eu não confio mais nessa ferramenta aí de diagnosticar, né, se tem defeito na memória RAM, né? Eu não confio mais, eu baixei até um programa e de repente eu não vou prometer, né? Se eu lembrar no final desse vídeo, ver se eu boto até na descrição até o link de o programa que eu uso no meu computador para diagnosticar se a memória tá boa ou não, que para mim parece ser mais confiável, dar um resultado mais preciso, né? Então, se você vem usando o diagnóstico de memória do Windows, do próprio Windows, que já vem pré-instalado nele, para de usar, é perda de tempo. E como se não bastasse, ainda fica demorando aquela faixa, ficar passando a tela toda, ainda passa umas 2 vezes ainda, dependendo de quantos slots de memória estão ocupados, né? Aí fica lá aquela faixa lá passando. Às vezes a memória tá ruim pra caramba, tá corrompidíssima, tá horrível, mas dá lá no final, depois meia hora depois, nenhum erro encontrado. Poxa vida, eu sinceramente, olha, para mim já bastou dessa ferramenta, para mim já bastou, para mim chega, né? E enfim, né? E é isso. Então, se você gostou, se você curtiu esse vídeo aí, se você gostou desse vídeo aí, por favor, dá um like aí, ajuda aí a fortalecer o canal, né? E que Deus abençoe a todos. Tchau!